Polícia Federal confirma falha em obtenção de provas contra Bolsonaro. E a mesma Polícia Federal inclui mensagens sem elo com investigação no relatório. E nós vamos ver também que, na verdade, o que é ilegal não é a mensagem, é o vazamento das mensagens. Essas e outras notícias nós vamos ver agora, mas tudo, deixa o seu like, se inscreva no canal, não se esqueça de postar vídeo aqui todo santo dia para te manter muito bem informado. Recuperação de provas encontrou problemas devido ao funcionamento do WhatsApp. Vamos lá. O primeiro de tudo é que esse tipo de coisa não tem como você mensurar logo de cara, porque esse tipo de vazamento, essa coletando de provas, não faz o menor sentido. Primeiro, pelo próprio sistema do WhatsApp, e segundo também, porque não tem como recuperar todas essas mensagens. Mas vamos dar uma olhada mesmo assim. O relatório da Polícia Federal, que pediu o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e do deputado federal Eduardo Bolsonaro, por supostamente tentar obstruir a ação penal que apura suposta tentativa de golpe. Lembrando que, como não tem provas, tem que estar falando suposta para poder dar algum álibi, né? Mas a gente sabe que não tem prova nenhuma, né? Suposta tentativa de golpe de Estado indica que houve falhas significativas na recuperação de provas consideradas cruciais para a investigação. Cadê as provas? Exatamente, não consegue essas provas. Por quê? Por conta do sistema do WhatsApp? Não, porque essas provas não existem, não teve parte de golpe com Bolsonaro, nada disso. E se tivesse, do jeito que essa sanha com o Alexandre de Moraes é tão grande, o Alexandre de Moraes já teria conseguido alguma forma de condenar Bolsonaro. Por que ele não conseguiu? Porque ele não tem o referendo da primeira turma, não tem votos o suficiente e existe uma divergência muito grande no STF quanto a isso, primeiro de tudo. Segundo, que ele já está conseguindo arrumar intriga até com outros ministros, como é o caso do André Mendonça, e provavelmente o Fux vai ser o próximo da lista dele, e pelo mais óbvio, porque as provas não existem. Segundo o documento, ao menos 10 áudios, 4 imagens e um vídeo mencionado em diálogos entre Jair e Eduardo Bolsonaro não puderam ser recuperados, deixando lacunas importantes na apuração. Mas pelo menos nas mensagens não poderia ter sido feito essa apuração aí? Por que não aconteceu? Exatamente porque essas provas, ditas provas, não fazem o menor sentido, porque nem provas são. A prova disso é que se tivesse alguma coisa a mais, pode ter certeza que eles teriam vazado, que a gente vai ver que isso também é totalmente fora do padrão. Mas vamos lá. A dificuldade se deve em parte ao funcionamento do WhatsApp, que não armazena arquivos de mídia, mas apenas metadados como nomes, tipos e horários. Com isso, respostas em áudio de Bolsonaro a comentários de Eduardo sobre estratégias políticas e o futuro da família, além de conversas envolvendo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ficaram inacessíveis. Por quê? Com essa perseguição toda, é lógico que Jair Bolsonaro ia estar pensando em alguma coisa para os filhos deles. Agora, dizer que isso aí é obstrução de justiça, de que, cara, isso aí não tem o menor fundamento. E digo mais uma vez, se houvesse, com certeza eles já teriam soltado alguma coisa desse tipo, né? Entre mídias perdidas está um vídeo compartilhado por Eduardo com a frase: pressão aumenta nos Estados Unidos, pode ter certeza, não estamos parados. A Polícia Federal buscou publicações abertas em redes sociais para tentar suprir a falta, mas sem confirmação de que se trate do mesmo material. Porque, na verdade, esse negócio, principalmente assim das tarifas, né, que é o que eles querem estar argumentando, veio a partir do pouco caso do Lula em relação à negociação das mesmas tarifas. Então, eles estavam querendo falar alguma coisa aqui, mas na verdade é um comentário que o próprio Eduardo Bolsonaro fez. Pressão aumentada dos Estados Unidos. Até eu falei isso aqui muitas vezes. Por quê? Por causa que essa pressão está aumentando cada vez mais, porque o judiciário, que tanto quer incriminar o Bolsonaro, não se posiciona para fazer o oposto disso, que seria o melhor. A prova está vindo aí como retaliações do próprio Donald Trump, né? Que já deixou isso aí claro desde o início, né? A investigação também não conseguiu recuperar um material sobre a relação com o presidente Donald Trump e também não foi capaz de achar a resposta em áudio de Bolsonaro. Segundo a PF, essas lacunas comprometem a avaliação sobre o grau de coordenação entre Bolsonaro, seus aliados e eventuais interlocutores estrangeiros. Por quê? O que esse pessoal queria era que isso aí fosse a prova cabal de que Bolsonaro estava fugindo, que ia ter um conluio com os Estados Unidos, que Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo fizeram alguma coisa, mas não, cara. O que eles querem é tentar desviar o foco do óbvio, que é essas investigações contra Bolsonaro não fazem o menor sentido.
Aí aqui, ó, Polícia Federal inclui mensagens sem elo com investigação e relatório entre Bolsonaro às vésperas de julgamento. Cortina de fumaça. O que é que tem a ver essas mensagens do Bolsonaro com o Eduardo e do Silas Malafaia? O que é que tem a ver? Ali a gente viu uma discussão natural entre pai e filho, né? Claro, eu não discuto com o meu pai da forma que o Bolsonaro e o Eduardo discutem, mas é a forma que eles discutem, então o que vai fazer? Vai querer mudar alguma coisa disso? Não vai. E quanto a essas negociações, essas coisas do Silas Malafaia, o que aconteceu? Nada demais. Ele estava expondo os fatos do que realmente estavam acontecendo. Não tem obstrução de justiça, não tem elo nessa investigação, não tem absolutamente nada. Um vazamento totalmente parcial para poder tentar incriminar uma coisa de um crime que não existe. Vocês acham mesmo que a Polícia Federal, tendo acesso a todo esse material, você acha que a Polícia Federal ia vazar um negócio totalmente sem sentido como vazou? É porque foi o mais próximo que eles acharam de uma prova contra esse negócio aí de Bolsonaro, o mais próximo, mas que não tem fundamento nenhum. Os áudios estão aí, você mesmo pode procurar para poder ver se acha alguma coisa, mas você não vai encontrar nada porque não há nada. São totalmente fora de contexto. E como foi dito aqui, a própria Folha de São Paulo, o negócio está tão escancarado que nem os veículos propriamente de esquerda, como é o caso da Folha, estão conseguindo passar pano para esse negócio porque não tem fundamento. Aí aqui, ó, a Polícia Federal inclui em seu relatório final entre suposta coação de Jair Bolsonaro e seu filho Eduardo Diálogo sem relação com os crimes investigados. Porque não tem, por isso que é suposta coação, não tem coação nenhuma, é a suposição da mente desse pessoal. Além disso, parte do material tornado público na quarta-feira pelo STF mostra divergências sobre a escolha de uma nova liderança para o espectro bolsonarista, expondo articulações políticas do grupo. Porque se acontecer de Bolsonaro ficar inelegível, alguém tem que estar representando a direita. E quem é que vai ser? E normal tem que haver essas discussões, porque o bloco político, o único bloco político de oposição hoje é o que está sendo conduzido pelo Bolsonaro. Isso aí é óbvio, tem que haver essas discussões, isso é ridículo. O inquérito no qual Bolsonaro e Eduardo foram indiciados investiga a possível prática dos crimes de coação e abolição do Estado Democrático de Direito. Isso aí o que está fazendo é o Moraes. Isso aqui é o que está acontecendo de verdade, né? Fazer prisões sem o menor contexto, sem individualização de conduta e infringindo direitos humanos. Você está vendo esse pessoal que está asilado na Argentina, gente nos Estados Unidos, no caso ali da Carla Zambelli também na Itália, enfim, o Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, tantas essas pessoas, e os que nem conseguiram se exilar, como foi o caso do Clezão, que se exilar desse mundo. Isso é absurdo, tá? Aliás, do ex-presidente criticam o fato de relatório da investigação ter sido enviado ao Supremo às vésperas do julgamento sobre a trama golpista. Você vê aqui que o caso aqui da Folha de São Paulo já é outro, né? Fala trama, né? Já dá essa ênfase, mas cadê? Cadê as provas? Ninguém acha as provas. Cadê as provas? O presidente da primeira turma do STF, ministro Cristiano Zanin, marcou para o dia 2 de setembro o início da análise sobre o núcleo central da ação. As conversas que constam do relatório da Polícia Federal foram obtidas em um celular apreendido de Bolsonaro. São mensagens trocadas entre o ex-presidente e Eduardo, pastor da Assembleia de Deus, Silas Malafaia, e advogado americano Martin De Luca. Coisa mais normal do mundo, é o que tem que acontecer. Mas, falando dessa questão das mensagens, a gente vê aqui que a ilegalidade, meu vazamento e não o conteúdo das mensagens que foi dito aqui na Gazeta. Ó, no programa Última Análise da quinta-feira, os convidados avaliaram a legalidade do indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de seu filho Eduardo por obstrução da investigação. Tá. Ainda a Polícia Federal revelou uma troca de mensagem entre o ex-presidente e seu filho, coisa normal. As conversas expõem tensões e até ofensas diretas por parte de Eduardo contra o pai. Normal. Tá, acontece normalmente, é uma coisa que, como tá ali um negócio no WhatsApp, ou provavelmente é algo, não que diz um rompimento total, que tá acontecendo uma coisa fora do normal, não, é somente uma discussão entre pai e filho, uma coisa comum de se acontecer. Foram também divulgados áudios entre Malafaia e tudo mais. Porém, ao contrário do que se propaga, o jurista André Marsiglia afirma que não há nada de grave no conteúdo apreendido, e não há mesmo.
Caiu por terra a narrativa da Polícia Federal de que eles estavam tramando um golpe. Fica claro que é só um debate em que um não concorda com o outro. O jurista explica que a falta de organização necessária entre os envolvidos para tanto. Então, o que o André Marsiglia falou aqui? Primeiro, não teve nada que trouxesse essa questão de estarem tramando um golpe, porque essa trama não existe, não tem provas consistentes para isso. 2, essa narrativa que a Polícia Federal tentou fazer com esse vazamento de mensagem também não se sustenta. Lembrando, para eles terem soltado esses áudios, é o mais próximo que eles conseguiram de algo envolvendo um suposto golpe. Porque se fosse alguma coisa bem mais forte, eles teriam soltado. Percebe aí o problema que há nessa coisa toda? Aí aqui, o jurista explica que a falta de organização necessária entre os envolvidos para tanto. Ou seja, além desses dois que eu falei, eles, se fosse para poder estar organizando alguma coisa, eles estariam concordando entre si diante de algum fato. Mas é o oposto. Eles estão discordando das coisas, percebe? Eles estão discordando, eles estão trocando até xingamentos. Por quê? Não é porque... Será que é porque eles concordam as coisas assim? Não, é porque não há concordância, há divergência. E não é divergência quanto a fazer e não fazer um golpe. É divergência por não estar havendo golpe nenhum. É uma coisa que é óbvio. Então, não tem muito o que falar sobre esse tipo de coisa. O que precisa ser dito é a investigação da Polícia Federal está totalmente equivocado nessa situação, propôs uma narrativa que não existe e a prova é que os fundamentos apresentados não se consistem. Pode até falar, teve vazamento e alguma coisa e tal, mas se fosse algo realmente claro, evidente, com certeza, sem dúvida alguma, isso teria sido óbvio para qualquer pessoa que lesse. Mas mesmo a pessoa que é contra tudo isso, que está querendo que o Bolsonaro seja preso, até ele, a pessoa olha isso aí e não consegue enxergar nada de evidente para poder condenar os dois. É esse o problema e mostra que esse negócio é puramente ligado ao Alexandre de Moraes para poder tentar fazer um vazamento, mas que na verdade esse vazamento, na verdade, é errado, não é nem a questão das mensagens, porque as mensagens não tem nada. O errado foi o vazamento e se só mostra a parcialidade desse povo que estão querendo criar uma narrativa que na verdade não existe para provar algo que não aconteceu, para incriminar alguém que não tem provas.